Clara, uma mãe solteira em busca de uma oportunidade para mudar sua vida, aceita um emprego como cuidadora de um milionário paraplégico. O que parecia ser apenas uma saída para as dificuldades financeiras, logo se transforma em uma história cheia de reviravoltas. Ela nunca imaginou que esse trabalho, em um momento de desespero, a levaria a uma conexão que mudaria a vida de ambos de formas inesperadas. Mas será que esse novo começo será realmente o que ela esperava? Ou será que a verdadeira transformação vem de onde ela menos imagina? Fique aqui até o final para ver o desenrolar dessa história emocionante. E já se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. Clara estava acostumada a acordar cedo todos os dias, sem exceção. Ela tinha uma rotina bem definida. Se levantava, preparava o café da manhã para sua filha, Luísa, e depois ia para o trabalho, enfrentando o trânsito caótico da cidade, as dificuldades financeiras e a constante pressão de ser a única responsável por tudo. Não era fácil, mas ela nunca se deixava abater. Afinal, ser mãe solteira significava ser forte, resistente e jamais deixar que a vida a derrubasse. Mas, quando Clara perdeu seu emprego, tudo pareceu desmoronar de uma vez só. Ela sabia que o salário não era grande coisa, mas era o suficiente para pagar as contas, comprar comida e garantir que Luísa tivesse o que precisava. O simples fato de não ter mais essa fonte de renda deixou Clara em uma situação extremamente difícil. Ela começou a procurar trabalho de todas as formas possíveis. De manhã, à tarde e até de noite, ela navegava por sites de empregos, aplicava para vagas que pareciam não ter fim. Mas as respostas eram escassas, quase inexistentes. As semanas passaram e as economias começaram a acabar. Clara sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para evitar que sua filha passasse dificuldades. Foi quando ela viu o anúncio. O título parecia tão fora do normal que Clara quase pensou que era uma brincadeira. Mas o endereço do e-mail era oficial e o nome da empresa parecia legítimo. O título dizia: Cuidadora de milionário paraplégico. Oferecemos moradia e salário. Será que isso é real? Clara se perguntou, olhando para a tela do computador. Ela pensou em descartar a ideia, mas algo dentro dela a fez hesitar. Era uma chance, uma oportunidade, por mais incomum que fosse. Ela precisava tentar. Desesperada por um emprego, mãe solteira aceita ser cuidadora de milionário paraplégico. Foi o título do e-mail que ela enviou, sem muita expectativa, mas com um fio de esperança. Clara sabia que o trabalho seria um desafio, mas também sabia que a situação estava crítica. Quando, para sua surpresa, recebeu uma resposta positiva, ela sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O dia da entrevista chegou rapidamente. Clara se arrumou da melhor forma que pôde, mas sabia que sua aparência não era o que importava. O que importava, agora, era a sua necessidade, a sua determinação em garantir um futuro melhor para sua filha. Ela não sabia exatamente o que esperar do trabalho, mas tinha em mente que, pelo menos, seria algo que poderia mudar sua vida. Quando ela chegou à mansão, um local imenso e imponente, Clara teve a sensação de estar em um lugar distante, fora de sua realidade cotidiana. As portas de vidro abertas davam vista para um enorme jardim bem cuidado e ela foi recebida por uma assistente que a conduziu até a sala principal. Lá estava Eduardo. Ele estava em uma cadeira de rodas, olhando para fora da janela, com a expressão cansada e distante. Era um homem de meia idade, aparentemente forte, mas seus olhos falavam de uma dor profunda. Clara sentiu que ele estava ali, mas não estava realmente presente. Ele parecia ter se afastado do mundo, isolado por um sofrimento que ela não sabia explicar. Quando ele a olhou pela primeira vez, Clara sentiu um arrepio. Havia algo em seus olhos que misturava desespero e tristeza, mas também uma faísca de algo que ela não conseguia identificar. Eduardo não disse nada imediatamente, apenas a observou enquanto ela se aproximava.
Você é Clara, certo? Ele disse com uma voz rouca, quase apagada. Sim, sou eu, respondeu Clara, tentando manter a compostura, mas seu coração batia forte. Estou aqui para a vaga de cuidadora. Eduardo assentiu com a cabeça e indicou que ela se sentasse à sua frente. Então você tem alguma experiência com cuidados? Ou você está simplesmente tentando resolver a sua vida como todos os outros fazem? Clara engoliu seco, sabendo que, embora não tivesse experiência formal como cuidadora, sabia o que significava cuidar de alguém. Ser mãe solteira a tinha ensinado mais sobre paciência, compreensão e amor do que qualquer curso poderia ensinar. Eu sou mãe solteira. Tenho uma filha de 6 anos. Eu entendo o que significa cuidar de alguém com todo o coração, disse ela com sinceridade. Eduardo a observou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando analisar cada palavra que ela dizia. Clara, por sua vez, tentava manter a calma, mas o peso do ambiente, da situação e da expectativa a deixava tensa. Eu não quero alguém que apenas me ajude a viver. Eu preciso de mais. Preciso de alguém que entenda o que significa estar realmente perdido. Ele falou com um tom de frustração, o olhar penetrante fixo nela. Clara engoliu em seco. Ela sabia que não tinha todas as respostas. Mas uma coisa ela sabia. Não poderia desistir agora. Ela precisava daquele trabalho. Eu não tenho todas as respostas para o que você precisa. Clara começou com a voz firme. Mas sei que, por mais difícil que seja, ninguém deve passar por isso sozinho. E eu estou aqui, disposta a ajudar. Talvez eu não tenha experiência, mas tenho um coração disposto. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos. Clara observava, esperando por qualquer reação, qualquer sinal de que ele acreditava nela. Então, ele finalmente falou. Você tem coragem, eu gosto disso. Foi assim que Clara começou sua jornada como cuidadora de Eduardo. Mas mal sabia ela que essa simples decisão mudaria sua vida de maneiras que ela nunca imaginou. Os primeiros dias na mansão foram um misto de tensão e adaptação. Clara acordava cedo, como sempre, mas agora seu dia começava em um ambiente luxuoso e silencioso, muito diferente do apartamento simples onde morava com sua filha. Ela sentia um certo desconforto, como se estivesse entrando em um mundo que não era o seu, mas ao mesmo tempo sabia que precisava se adaptar. Eduardo, por sua vez, não facilitava. Ele era fechado e impassível, raramente expressava suas emoções. O trabalho de Clara, além de cuidar dele, era também tentar quebrar a barreira emocional que ele construíra ao redor de si mesmo. Ele a tratava com cordialidade, mas sempre com uma distância emocional. Durante a primeira semana, Clara fazia o máximo para respeitar o espaço de Eduardo. Ela o ajudava nas atividades diárias, tomava conta de sua alimentação, organizava seus remédios, ajudava no banho. Mas o que ela percebia com o passar do tempo era que, apesar de suas ações cuidadosas, Eduardo não parecia se abrir. Ele estava ali, mas sua mente parecia estar em outro lugar, distante. Ele se limitava a dar ordens e observações pontuais, mas raramente trocava palavras com Clara que não fossem estritamente necessárias. Foi durante uma tarde particularmente silenciosa que Clara percebeu algo. Eduardo estava no seu canto habitual, olhando pela janela, como sempre fazia. Clara, por sua vez, estava em silêncio, com uma pilha de papéis na mesa, quando percebeu que ele não estava mais assistindo à paisagem, mas parecia observá-la, de soslaio, como se estivesse tentando entender o que ela fazia ali. Ela não sabia o que o levara a fazer isso, mas decidiu não quebrar o silêncio. Ficar ali, sem pressa, sem fazer perguntas. Ela sabia que, às vezes, o silêncio falava mais do que qualquer palavra. E foi nesse silêncio que Eduardo finalmente disse algo que a pegou de surpresa. Você não tem medo de mim? Clara olhou para ele com um leve sorriso. Ele estava olhando diretamente para ela, mas seu olhar estava carregado de insegurança, algo que ela não esperava ver.
Era quase como se ele estivesse pedindo uma validação, algo que nem ele sabia como pedir. Medo de você? Clara respondeu com a voz suave. Não, Eduardo, eu tenho medo de não poder ajudar. Medo de não saber o que fazer quando as coisas ficam difíceis. Mas medo de você, não. Você é só um homem. E todos nós temos nossas lutas. Eduardo permaneceu em silêncio por um momento pensativo. Ela podia ver que, embora ele fosse um homem forte, a dor interna o consumia. Clara não sabia o que exatamente havia acontecido em sua vida, mas ela sabia que ele estava guardando algo muito profundo dentro de si. Esse momento marcou o começo de uma mudança. Durante as semanas seguintes, Clara continuou a ser paciente, oferecendo apoio, sem pressa, sem pressão. E aos poucos, Eduardo começou a se soltar. Não de uma vez, mas com pequenos gestos. Um sorriso leve, um comentário sobre o dia, uma pergunta sobre Luísa, sua filha. Com o tempo, Clara passou a perceber que Eduardo estava começando a se abrir. Não era algo grandioso, mas sim pequenos sinais, quase imperceptíveis para quem não estivesse atento. Ele começou a fazer mais perguntas sobre Luísa e Clara percebeu que ele estava interessado na vida dela, na maneira como ela cuidava da filha. Uma tarde, quando Clara estava preparando o jantar, Eduardo entrou na cozinha. Pela primeira vez, ele não estava apenas observando, mas envolvido, de alguma forma, no que ela estava fazendo. Ele se aproximou e perguntou: "Eu nunca soube o que era ser pai. Você me conta um pouco sobre sua filha? Como é ser mãe solteira?" Clara sorriu. Esse era o Eduardo que ela começava a conhecer. Ele não estava mais escondido atrás da dor e da frieza, mas se permitindo ser vulnerável, se permitindo sentir. Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele. "Luísa é minha razão de tudo. Ela me ensina mais do que eu poderia ensinar a ela. Eu aprendi a ser forte por ela, mas ao mesmo tempo, ela me ensina a ser sensível, a perceber as pequenas coisas da vida." Eduardo a olhou com atenção, como se estivesse absorvendo cada palavra. Ele parecia distante, mas seu olhar revelava algo mais. Ele queria saber, queria aprender a viver novamente, de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Clara não sabia, mas ela estava ajudando a curar Eduardo da dor que ele havia carregado por tanto tempo. A verdadeira virada na relação entre Clara e Eduardo aconteceu durante uma noite chuvosa. Clara estava cansada, com os ombros pesados pelo longo dia de trabalho, quando entrou na sala de estar e encontrou Eduardo sozinho, olhando pela janela, como de costume. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele não parecia distante, mas sim pensativo, introspectivo. Clara se aproximou, hesitante, mas decidiu não dizer nada. Apenas ficou ao seu lado. O silêncio entre eles era confortável, como se ambos soubessem que estavam compartilhando algo sem precisar de palavras. Depois de alguns minutos, Eduardo finalmente falou em voz baixa. "Eu nunca pensei que precisaria de alguém para me ajudar, mas, de alguma forma, você me ajudou mais do que qualquer terapia ou remédio poderia. Você mudou algo em mim. Eu sou grato." Clara sentiu um nó na garganta, mas não disse nada. Às vezes, não era necessário dizer nada. Apenas estar presente era o suficiente. Ela tocou suavemente o ombro de Eduardo, uma simples expressão de apoio, e ele a olhou com um olhar de gratidão, um olhar que ele nunca tinha dado a ninguém. A partir daquele momento, Clara sabia que havia mais do que um simples trabalho acontecendo ali. Havia algo muito maior em jogo. Ela estava ajudando Eduardo a encontrar a força para se reerguer e, de alguma forma, estava também se curando no processo. A partir daquele momento, a relação entre Clara e Eduardo começou a mudar de uma maneira sutil, mas profunda. Ele já não era mais o homem fechado e amargo que Clara conheceu no primeiro dia. Gradualmente, ele foi começando a se abrir para as pequenas alegrias da vida,
e a deixar para trás o peso da culpa e do arrependimento que o mantinham prisioneiro. Clara continuava a trabalhar arduamente, mas agora o fazia com mais confiança. Ela já não sentia que estava apenas ali para cuidar de um homem rico e solitário, mas sim para ajudar alguém a redescobrir a vontade de viver. Ela começou a perceber que, ao cuidar de Eduardo, ela também estava cuidando de si mesma. E que, ao ajudá-lo a superar seus demônios internos, ela estava, de certa forma, curando a sua própria alma também. O trabalho não era fácil, mas Clara se sentia grata. Ela percebeu que, em muitos momentos, as dificuldades e os desafios que enfrentava em sua própria vida estavam lhe dando a força e a empatia necessárias para lidar com a dor de Eduardo. Ela entendeu que a verdadeira cura não vinha apenas da medicina, mas da conexão humana, do amor incondicional e do tempo que se dedica para realmente compreender o outro. Eduardo, por sua vez, também começou a perceber a importância da presença de Clara em sua vida. Ele, que antes se via como um homem incapaz e isolado, agora começou a ver a vida com outros olhos. Ele passou a se preocupar mais com os outros, especialmente com Clara e sua filha Luísa, e começou a investir mais em sua recuperação emocional. Em um desses momentos de troca, enquanto tomavam um café juntos, Eduardo falou de sua vida, pela primeira vez, sem a frieza que costumava demonstrar. Quando o acidente aconteceu, eu achei que minha vida tinha acabado. Não sabia o que fazer, não sabia como seguir em frente. Eu tinha tudo, mas não sabia como viver. E agora, depois de tanto tempo, você apareceu e, de alguma forma, me fez ver que eu posso reconstruir minha vida de um jeito diferente. E isso... não sei como te agradecer. Clara olhou para ele com carinho, sentindo que, naquele momento, a distância que havia entre eles tinha diminuído. Ela não esperava um agradecimento, mas ver a transformação dele, sua evolução pessoal, já era mais do que ela poderia pedir. Eles não eram mais apenas empregada e patrão. Eles estavam lentamente se tornando aliados na jornada de cura e crescimento. Foi quando Clara trouxe Luísa para a mansão pela primeira vez que a verdadeira magia aconteceu. A presença de uma criança, com sua energia pura e sem malícia, trouxe uma luz inesperada para o ambiente sombrio de Eduardo. Luísa, com seus 6 anos, estava animada, saltitando pelos corredores da mansão, enquanto Clara a observava com carinho. Eduardo, que no início se mostrava indiferente à presença de Clara, parecia mais desconfortável com a ideia de interagir com a pequena. Mas algo aconteceu assim que Luísa se aproximou dele. Ela, com seus olhos curiosos e sorriso doce, olhou para Eduardo e perguntou: "Você vai me contar uma história? Eu adoro histórias." A surpresa tomou conta de Eduardo. Ele ficou em silêncio por um momento e Clara percebeu o olhar de hesitação em seus olhos. Mas então, algo mudou. Ele sorriu, um sorriso tímido, e começou a contar uma história simples sobre quando era criança. Algo que ele jamais tinha compartilhado com ninguém. Enquanto ele falava, Luísa o olhava atentamente com a admiração genuína que apenas uma criança pode ter. Clara observava a cena com emoção, percebendo o impacto que a presença de sua filha estava causando em Eduardo. Ele começou a se abrir, não apenas para Clara, mas para o mundo ao seu redor. Clara percebeu naquele momento que a presença de Luísa não só iluminava o ambiente, mas também despertava algo no próprio Eduardo. Ela estava, de alguma forma, ensinando a ele o valor da simplicidade, da pureza e de como viver plenamente, mesmo após as adversidades. Com o tempo, Clara também passou a entender mais sobre si mesma. Ela percebeu que, ao se dedicar a ajudar Eduardo, ela também estava reavaliando sua própria vida. As dificuldades que ela havia enfrentado com Luísa a tornaram mais forte, mais resiliente. Mas ao ver o processo de cura de Eduardo, Clara começou a se questionar: será que também estou me permitindo curar?
Ela começou a perceber que, ao se doar para os outros, ela havia negligenciado suas próprias necessidades emocionais. Clara sempre se concentrou em dar o melhor para sua filha, em trabalhar para garantir um futuro melhor para elas duas. Mas, de alguma forma, ela havia deixado de lado a importância de cuidar de si mesma. Com o apoio de Eduardo, ela começou a entender que, para ser verdadeiramente forte, precisava se reconectar com suas próprias emoções e desejos. Foi então que Clara decidiu fazer algo por si mesma. Ela começou a buscar pequenas formas de cuidar de sua própria saúde mental e emocional. Ela começou a reservar um tempo para si, para refletir sobre suas próprias ambições, sobre o que realmente queria para sua vida e sua filha. Essa jornada de autodescoberta foi, de certa forma, impulsionada pelo impacto positivo que ela teve na vida de Eduardo. O ponto culminante da história aconteceu durante um final de tarde, quando Clara e Eduardo estavam sentados no jardim da mansão, contemplando o horizonte. Eduardo, agora com uma expressão mais leve e serena, virou-se para Clara e disse: "Eu não sei como você fez isso, Clara, mas você mudou minha vida. Eu sei que nunca poderei voltar atrás, mas agora vejo um futuro possível. Você me deu algo que ninguém mais conseguiu, a esperança de que há algo mais na vida, além da dor." Clara olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão. Ela não precisava de reconhecimento. O que mais importava era ver que ele estava se permitindo viver novamente. "Eu só fiz o que qualquer um faria. Você, Eduardo, me mostrou que a verdadeira cura vem da nossa capacidade de acreditar novamente, de confiar na jornada. Você me ensinou tanto quanto eu te ensinei." Eduardo sorriu, e Clara percebeu que naquele momento ambos tinham se curado, um ao outro. Eles tinham se encontrado em um ponto de suas vidas onde, mesmo com cicatrizes e desafios, estavam prontos para recomeçar. Após um momento significativo no jardim, onde Eduardo finalmente reconheceu o impacto de Clara em sua vida, algo começou a mudar também dentro dela. Ela se sentia diferente. Ao longo de todo aquele tempo em que esteve ao lado de Eduardo, Clara não havia percebido o quanto sua própria transformação estava acontecendo. Ela, que havia se entregado a cuidar dele, agora sentia que estava, de alguma forma, cuidando de si mesma. Eduardo não era mais aquele homem distante e amargo, e Clara não era mais a mesma mulher que aceitava qualquer trabalho apenas para garantir a sobrevivência. A jornada que ambos haviam vivido juntos os havia moldado de maneiras profundas e inesperadas. Naquele dia, enquanto arrumava a casa de Eduardo, Clara teve uma conversa com sua filha, Luísa. Ela nunca tinha compartilhado com a pequena os detalhes sobre o que estava acontecendo, pois não queria sobrecarregar a criança com suas preocupações. Mas Luísa, como sempre, tinha uma percepção incrível. "Mãe, você está diferente. Está mais calma, mais feliz. O que aconteceu lá na casa do tio Eduardo?" Luísa perguntou com um sorriso, olhando para a mãe com curiosidade. Clara a olhou e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um alívio profundo ao perceber que sua filha tinha razão. Ela estava diferente. O peso que ela carregava havia diminuído e uma sensação de esperança começou a preencher seu coração. "Eu acho que eu também estou aprendendo, Luísa. Eu sempre me preocupei tanto em cuidar de você e garantir nosso futuro, mas agora eu sei que cuidar de mim mesma é tão importante quanto. E, de certa forma, estar lá para o tio Eduardo me ajudou a entender isso." Luísa sorriu, como se tivesse percebido mais do que sua mãe havia dito. "Eu sabia, mãe. Você é forte e o tio Eduardo, ele também é. Eu vi a mudança nos dois." Essas palavras tocavam profundamente o coração de Clara. Ela sabia que estava fazendo a diferença na vida de Eduardo, mas agora estava começando a perceber que sua filha também estava testemunhando uma mudança importante nela. E mais importante,
Clara começava a acreditar em seu próprio potencial de transformação. Com o tempo, Eduardo passou a ver a vida com outros olhos. Ele começava a se envolver em projetos sociais, algo que nunca imaginara fazer antes de conhecer Clara. O impacto da relação com ela e a maneira como ela lidava com as adversidades de sua vida o inspiraram profundamente. Um dia, ele chamou Clara até a sala de estar e, com uma expressão de determinação, disse: "Clara, eu pensei muito sobre tudo o que você me ensinou e percebi que não posso mais viver no meu passado, preso à dor. Quero começar a ajudar outras pessoas que, assim como eu, passaram por dificuldades, mas não sabem como dar a volta por cima. Você foi a chave para me abrir os olhos. Você e Luísa." Clara ficou emocionada. Ela sabia o quanto ele tinha se fechado e o quanto ele havia se isolado desde o acidente. Ver Eduardo expressando seu desejo de ajudar os outros era uma grande vitória, não só para ele, mas também para ela. "Eu fico muito feliz por ouvir isso, Eduardo. Eu sabia que você tinha um grande potencial, mas você só precisava se permitir enxergar isso. E saber que você quer ajudar aos outros é inspirador." E ele sorriu, um sorriso genuíno que Clara nunca tinha visto antes, e ela sentiu uma onda de gratidão por estar ali, ao lado dele, naquele momento. Ela sabia que Eduardo estava renascendo de uma maneira que ninguém esperava, e ela estava feliz por fazer parte dessa jornada. Clara não sabia exatamente quando, mas em algum momento, ela começou a sentir que sua missão naquele lugar estava se completando. Ela havia sido a cuidadora de Eduardo, mas agora ela era também uma amiga, uma parceira de jornada. Ela tinha ensinado a ele a importância de se abrir para os outros e, ao mesmo tempo, ele a havia ensinado a importância de se permitir ser cuidada, de cuidar de si mesma. Em um desses momentos de reflexão, Clara estava sentada no jardim com Luísa ao seu lado e Eduardo em uma cadeira de rodas, contemplando o horizonte. Eles estavam quietos, mas a presença um do outro era tudo o que importava. Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela olhou para Eduardo e disse com a voz suave: "Eu não sei o que o futuro nos reserva, Eduardo, mas sei que, de alguma forma, encontrei algo aqui que sempre procurei. Um propósito, uma razão, não apenas para continuar, mas para viver plenamente." Eduardo a olhou com um olhar profundo. "Você me deu isso, Clara. Você me ajudou a lembrar de quem eu sou, do que sou capaz. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que agora posso enfrentar qualquer coisa." O tempo passou, e Clara sentiu que seu ciclo na mansão estava se encerrando. Ela sabia que Eduardo estava em um ponto em sua recuperação em que poderia começar a trilhar o caminho sozinho, com o apoio das novas iniciativas que ele começava a criar. Ele queria ajudar outras pessoas com deficiência a superarem as barreiras emocionais e físicas que ele havia superado. Clara, por sua vez, sentia que era hora de recomeçar sua própria vida. Ela não estava mais apenas vivendo para Luísa, ela estava vivendo para si mesma também. O trabalho como cuidadora a havia transformado, mas agora ela sabia que o que mais precisava era encontrar um novo caminho para ela e sua filha. Antes de partir, Clara se aproximou de Eduardo e disse, com uma voz cheia de gratidão: "Eu só quero que você saiba que, além de ser sua cuidadora, foi uma honra ser sua amiga. Você me ensinou muito mais do que eu jamais imaginei aprender, e por tudo isso serei eternamente grata." Eduardo sorriu, com um brilho no olhar. "Eu também, Clara. Você é uma das melhores coisas que me aconteceu, e sempre estarei aqui para você." Após o encerramento de sua jornada na mansão de Eduardo, Clara sabia que tinha muito a aprender sobre o que significava viver sua vida plenamente. Ela passou os primeiros dias refletindo sobre tudo o que havia vivido, sem pressa para tomar decisões. O tempo ao lado de Eduardo a havia feito se conhecer melhor, e ela sentia que sua vida estava finalmente se alinhando com seus próprios desejos e objetivos.
Clara, antes de ser mãe solteira e cuidadora, sempre pensou que sua única missão na vida era garantir o futuro de sua filha. Agora, ela entendia que precisava encontrar um equilíbrio. Para ser uma mãe melhor, ela precisaria também ser melhor consigo mesma. Isso incluía dar mais atenção às suas próprias necessidades emocionais e ao seu crescimento pessoal. Luísa, com sua energia vibrante e sempre curiosa, foi o ponto de partida dessa mudança. Clara sabia que a pequena estava crescendo e, portanto, ela também precisava se transformar para ser a mãe que Luísa merecia. Ela começou a investir mais tempo em suas próprias paixões, como a fotografia, algo que ela sempre amou, mas nunca teve coragem de seguir. Começou a tirar fotos de coisas simples, como os detalhes do jardim e as expressões de sua filha. E isso a ajudou a perceber que suas emoções e suas habilidades criativas também precisavam ser cultivadas. Eduardo, por outro lado, não estava mais preso ao sofrimento que o acidente havia causado. Ele havia começado um projeto de apoio a pessoas com deficiência e sua visão sobre a vida agora estava em um ponto de transformação radical. Ele era mais comunicativo, mais engajado e com isso também se tornou um novo mentor para aqueles ao seu redor. Ele não apenas ajudava as pessoas a superar limitações físicas, mas também as emocionais. Mas havia algo em Eduardo que ainda precisava ser resolvido, o sentimento de culpa. Apesar de sua mudança, ele ainda sentia que o acidente era algo que ele não merecia. Clara soubera disso desde o início, mas também sabia que ele precisava de um tempo para processar suas próprias emoções. Passados alguns meses desde que Clara deixou a mansão, ela já tinha um novo propósito. Um dia, após fazer algumas sessões de terapia, Clara se sentiu inspirada a criar um pequeno projeto de apoio emocional para mães solteiras. Ela queria compartilhar tudo o que havia aprendido ao longo dessa jornada, mostrando a outras mulheres como superar adversidades com coragem e autoconfiança. Ela sabia o quanto a luta diária podia ser desgastante, mas também acreditava que a transformação era possível. O primeiro passo foi simples. Ela criou um blog e começou a escrever sobre sua própria experiência como mãe solteira e cuidadora, misturando suas histórias com dicas práticas sobre como lidar com os desafios da vida cotidiana. Ao contrário do que ela imaginava, as mulheres começaram a se conectar com suas palavras. Clara recebeu mensagens e e-mails de mães que estavam passando por dificuldades semelhantes, e esse foi o começo de uma rede de apoio que ela nunca esperou. Ela se tornou uma voz importante na vida dessas mulheres, assim como Eduardo foi importante na sua própria jornada. Logo, o blog se transformou em algo maior. Clara começou a organizar encontros e workshops para compartilhar suas experiências e ajudar outras mulheres a se reerguerem. Ela se sentia realizada ao perceber que estava tocando tantas vidas de uma forma positiva. O impacto de seu trabalho começou a crescer e ela, que antes se sentia invisível, agora estava ajudando tantas pessoas a enxergarem a luz no fim do túnel. Com o sucesso de seu projeto, Clara também percebeu que sua amizade com Eduardo estava se tornando mais forte. Eles continuaram se apoiando mutuamente e Eduardo se tornou um grande defensor do trabalho de Clara. Ele começou a se envolver ativamente nas iniciativas dela, ajudando com recursos e conectando Clara com outras pessoas influentes que podiam ajudar seu projeto a crescer. Foi durante uma dessas reuniões que Eduardo fez um comentário que a pegou de surpresa. Clara, você sabia que desde que comecei a trabalhar com você e com seu projeto, senti que estou voltando a viver, mas agora de um jeito novo? Você me mostrou que há mais na vida do que sobreviver. A gente não vive só para si mesmo. A gente vive para tocar as vidas dos outros. E nesse processo, a gente se encontra. Clara sorriu e tocou a mão dele com carinho. A transformação de Eduardo era visível.
e ela sabia que ele estava em paz com as escolhas que estava fazendo. Ele havia se encontrado novamente, assim como ela. Eu que te agradeço, Eduardo, por tudo o que você me ensinou e ainda me ensina. Você tem algo muito raro, a capacidade de transformar dor em força. Você nunca soube disso, mas sempre foi meu mentor. E agora, vendo tudo o que você está criando, me sinto mais forte. Com o passar dos anos, Clara continuou a expandir seu projeto, tornando-se uma referência para muitas mulheres que, assim como ela, enfrentavam os desafios de ser mãe solteira sem perder a esperança. Ela também investiu no seu próprio crescimento pessoal, buscando formas de continuar se reinventando e evoluindo. Eduardo, por sua vez, tornou-se um grande defensor de causas sociais, ajudando a construir uma fundação que apoiava pessoas com deficiência e fornecia suporte psicológico para quem estava em busca de superar as barreiras emocionais e físicas. Ele ainda mantinha a mansão onde morava, mas agora estava muito mais conectado ao mundo exterior. Clara e Eduardo continuaram a ser grandes amigos, mas agora suas vidas haviam tomado rumos diferentes. No entanto, um sentimento de gratidão e respeito mútuo os unia. Eles eram exemplos de como a vida pode mudar quando você se permite transformar a dor em força e dar ao outro a chance de ser tocado pela sua história. A história de Clara e Eduardo nos mostra que, muitas vezes, o maior desafio da vida é aceitar a dor e a dificuldade como oportunidades para o crescimento e transformação. Ambos começaram a jornada como pessoas marcadas por suas lutas internas. Clara, em busca de um futuro melhor para sua filha, e Eduardo, preso ao peso de um acidente que mudou sua vida para sempre. Mas o que eles descobriram é que, quando nos permitimos ser vulneráveis, quando deixamos as barreiras emocionais caírem e buscamos conexões genuínas, a verdadeira cura acontece. Clara ensinou a todos nós que cuidar de si mesmo é tão importante quanto cuidar dos outros. Ela aprendeu ao longo do caminho que a verdadeira força vem do equilíbrio entre dar e receber, entre ser responsável pela nossa própria transformação e, ao mesmo tempo, ser capaz de ajudar a transformar a vida de alguém. Já Eduardo nos lembrou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre há uma chance de recomeço e que o caminho para a verdadeira liberdade emocional está em se abrir para o mundo, em não deixar que o sofrimento defina quem somos. A lição aqui é clara. A vida nos desafia de várias formas, mas é a nossa capacidade de aprender com os obstáculos, de ajudar uns aos outros e de acreditar em nossa própria força que nos leva a uma transformação verdadeira. E quando nos permitimos ser parte da mudança na vida de outra pessoa, a nossa própria jornada também se torna mais rica e significativa. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você achou da história de Clara e Eduardo? Como você tem enfrentado os desafios na sua própria vida? Escreva nos comentários abaixo e compartilhe suas experiências conosco. Adoramos ouvir suas histórias e aprender juntos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse e a continuar inspirando pessoas com histórias de superação e transformação. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.